seja muito bem-vindo à sexta aula do nosso curso sobre o Corpus Paulino, ok? Nós vamos falar hoje sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes, eu queria recapitular com vocês algumas coisas que nós vimos na aula anterior a respeito da cidade de Corinto e a respeito da primeira carta, informações extremamente importantes. Bem, nós vimos que Corinto era uma cidade portuária riquíssima, era a maior cidade na qual Paulo já havia aportado até então. Tinha cerca de 250 mil habitantes, 250 mil cidadãos livres habitando na cidade, outros cerca de 400 mil escravos na cidade. Então, daí você tem uma população de 650 mil pessoas, não é? Salvo engano, a população do plano piloto é 300 mil pessoas, salvo engano. Então, você tem aí o tamanho da cidade de Corinto. Lembrando que essa Corinto era uma cidade miscigenada, altamente miscigenada. Gente de todo o mundo morava em Corinto, lembra disso? Porque a cidade de Corinto, originalmente grega, tinha sido completamente destruída pelo Império Romano. E essa nova cidade de Corinto, ela foi reconstruída mais de um século depois. Então a gente tem aí nessa cidade uma combinação interessantíssima de romanos, gregos, escravos oriundos de todo o mundo, habitando então essa cidade. E junto com eles a sua cultura. A gente tinha o culto ao imperador, que nós mencionamos na aula anterior. Nós tínhamos também o culto a Afrodite, muito forte, e o culto a Apolo. Alguns estudiosos dizem que tinham 13 templos na cidade de Corinto. A gente não sabe se todos eles funcionaram nesse período de tempo, né? Ao mesmo tempo nesse período, mas só para você ter uma ideia da diversidade religiosa que a gente tinha na cidade de Corinto. Paulo passa cerca de 1 ano e meio na cidade de Corinto e ele escreve a carta aos Coríntios provocado por membros daquela igreja, por irmãos da casa de Cloe e outros irmãos que haviam trazido informações, ok? Esse é o contexto da carta. Lembrando que Corinto era a única ligação territorial entre o istmo grego e o resto do continente. Tinha um pedacinho de terra também interessante, era bem estreitinho, de 6,3 quilômetros, que tentaram construir um canal antigamente, não deram conta de construir esse canal, e mais tarde, hoje ele existe, mas na época os barcos eram então deslocados em cima de troncos, ou as mercadorias eram carregadas por escravos nessa extensão de 6,3 quilômetros, ok? A carta aos Coríntios, ambas as cartas foram escritas no ano 55 depois de Cristo. Só que uma foi escrita na primavera e a outra foi escrita por volta ou perto do inverno, mas no mesmo ano de 55, nós temos aí as duas cartas sendo grafadas, sendo redigidas pelo apóstolo. Lembrando que o apóstolo mesmo não escrevia as cartas, ele fazia uso de um amanuense, ele fazia uso de um escriba, ele fazia uso de um secretário, e ele tão somente assinava as cartas, ao final delas. Mas olha que interessante, apesar de redigidas no mesmo ano, a primeira carta aos Coríntios foi escrita de Éfeso, e a segunda, por sua vez, teria sido escrita na Macedônia, ok?
Então, no mesmo ano, porém, em locais distintos, uma de Éfeso e outra da Macedônia. Eu também levantei com vocês, na aula passada, uma questão sobre a controvérsia, se haveriam de fato só 2 cartas aos Coríntios, se haveriam 4 ou talvez 5 cartas aos Coríntios, e a gente chegou à conclusão de que não dá para fechar a questão com relação a isso. Uma corrente muito forte diz que a 3ª e a 4ª cartas teriam compiladas na segunda, e que talvez teria ficado realmente uma primeira carta sem menção, mas enfim, a gente não tem como trazer isso de uma forma mais palpável, são apenas elucubrações aí que os estudiosos fazem a respeito dessas cartas, ok? O que é relevante para nós afirmarmos desde já é que essas cartas são inegavelmente paulinas. Desde 96 depois de Cristo, ou seja, muito próximo do momento histórico em que Paulo escreveu, estamos falando aí de 41 anos, talvez, no máximo. Clemente de Roma, um dos pais da igreja, ele já atesta a autoria de Paulo com relação a essa carta. O próprio texto de 1 Coríntios também apresenta Paulo, essa é uma evidência interna, né? Paulo se apresenta como autor da carta, tanto de 1 Coríntios quanto de 2 Coríntios, ok? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele está findando, ele está numa estadia prolongada, né? Numa estadia de 3 anos em Éfeso, né? Lembrando que 2 Coríntios foi escrito da Macedônia. E na carta aos 1 Coríntios, a gente abordou, levantou algumas questões que são o partidarismo dentro da igreja, alguns grupos dizendo que eram de Paulo, outros de Apolo, não é? Outros ainda de Cristo, e o apóstolo então vem dizendo que essa discussão era uma discussão inglória, né? Que essa discussão não deveria existir sobre ser de Paulo, sobre ser de Apolo, sobre ser de Cristo. Um plantou, outro regou, mas Deus dá o crescimento, né? E também na primeira carta aos Coríntios a gente tem também uma questão do comportamento ético-moral muito forte, levantado por Paulo, né? Sobre como o cristão deveria se portar diante da sociedade, diante da igreja. Uma outra coisa, um terceiro ponto que eu julgo extremamente pertinente na carta é a questão do alimento sacrificado aos ídolos. A gente até mencionou isso na aula anterior, especificamente na carta de 1 Coríntios, porque com essa quantidade de escravos que a gente tinha na cidade de Corinto, 400 mil, não é? Quase o dobro da população livre, você tem que notar que a dieta desses escravos não era uma dieta boa, não era uma dieta rica em proteína. Então, os diversos templos religiosos, eles atraíam muitas vezes as pessoas para suas celebrações com ofertas públicas de comida, né? E eu mencionei para vocês na aula passada que essas carnes, muitas vezes, no próprio abate, elas já eram sacrificadas, já eram oferecidas a algum deus, ou a César, no culto ao imperador, ou a Apolo, ou a Afrodite, ou a um dos deuses do vasto panteão grego. Então, os escravos, os cristãos conversos, fossem escravos ou não, tinham uma grande dificuldade em discernir que tipo de alimento eles estariam ingerindo nessas festas. Ou nos mercados públicos, lembra? Nos mercados públicos, essa carne também que era abatida de forma sacrificada, de forma a adorar, o animal era imolado em homenagem a um deus qualquer, era depois levado para os
mercados públicos da cidade. Então o cristão comprava a carne sem saber ou sabendo que essa carne tinha uma origem idólatra. E Paulo então tem que abordar esse assunto lá na carta aos Coríntios, e por isso Paulo fala sobre o fato de comer carne escandaliza meu irmão, vou deixar de comer carne para que ele não se escandalize. Paulo trata da questão dos fortes e dos fracos na fé, em relação a esse assunto também da carta, e aí ele começa a trabalhar também as questões do limite da liberdade do cristão, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Tudo girando em torno dessa problemática aí da carne, dos limites da liberdade cristã, ok? Você vê que o negócio é muito mais profundo e complexo do que uma leitura superficial nos dias de hoje pode nos dar a entender. Para alguns, 1 Coríntios, como eu já falei, é uma compilação das cartas anteriores, o que justificaria a diversidade de assuntos da epístola. Principais temas a gente já viu, e agora eu queria passar alguns minutinhos aqui falando com vocês sobre a autoria de 2 Coríntios, que eu já mencionei, vamos falar um pouquinho mais, a datação, local de redação, os temas e a estrutura de 2 Coríntios, ok? Eu já disse que ela é inegavelmente paulina, também no caso da segunda carta, e uma coisa interessante sobre a segunda carta é que ela contém mais dados autobiográficos do que qualquer outro escrito paulino. Isso tem a ver com a temática, né? Já a gente vai ver, tem a ver com o que Paulo está precisando levantar a respeito da sua vida, a respeito do seu histórico, a respeito da sua caminhada enquanto missionário e apóstolo, para justificar ou para se afirmar, para dar legitimidade à sua mensagem para aquela comunidade. Sabe, gente, eu não sei se você tem essa compreensão, mas naquela época, ou se você tem essa informação, mas naquela época os missionários eram tipo andarilhos, eles iam de cidade em cidade pregando o evangelho, de cidade em cidade falando sobre o evangelho, e eles ficavam hospedados nas casas ali dos cristãos da igreja. Tinha já desde a época de Paulo pessoas que pregavam o evangelho por motivações egoístas, pessoas que pregavam o evangelho com finalidades outras, talvez de receber dinheiro, talvez de receber algum tipo de ajuda das comunidades às quais eles chegavam. Então, vira e mexe, Paulo tinha que defender a si mesmo, defender o seu evangelho desses falsos mestres que se infiltravam no meio da igreja e difundiam mentiras, ok? Quando Paulo então escreve 2 Coríntios lá da Macedônia, um dos temas que ele enfrenta, e aí você vai ver por que eu estava dizendo isso, dele ter que citar dados autobiográficos, é que ele tem que explicar para os coríntios a mudança de itinerário. Ele planejava fazer 2 visitas aos coríntios, como ele tinha dito anteriormente, mas ele só consegue fazer uma. E aí os adversários de Paulo diziam que por conta disso a sua palavra não merecia crédito, que não se anotava aquilo que Paulo dizia, porque ele tinha dito que ia 2 vezes e só foi uma, então que a palavra dele não era uma palavra digna de crédito, não se devia levar em consideração aquilo que o apóstolo falava. Veja o nível que a gente tinha aqui na carta de 2 Coríntios. Uma outra coisa é que Paulo precisa, um tema de 2 Coríntios, é a questão da defesa do seu apostolado, né? Paulo precisa dar informações. Aqui em 2 Coríntios ele fala sobre as visitas que ele faz às colunas da igreja em Jerusalém, não é? Porque o seu ministério
está questionado, né? O seu apostolado está sob cheque, sob júdice aqui, então ele defende o seu apostolado, dizendo que ele recebeu o seu evangelho da boca do próprio Cristo, né? Tem algumas afirmações fortes aqui em 2 Coríntios a esse respeito. Em terceiro lugar, a temática que recebe mais destaque por parte do apóstolo nessa carta é a oferta para os cristãos de Jerusalém. Paulo aqui está levantando uma oferta para os cristãos de Jerusalém. Seus adversários estavam dizendo que ele estava levantando uma oferta, de novo uma oferta porque ele queria se apropriar do dinheiro como ele tinha feito com a oferta anterior. Veja, não era fácil a vida do apóstolo Paulo, né, gente? A vida do apóstolo Paulo era de fato muito difícil. Esses falsos mestres, eles aperrearam, por assim dizer, bastante o juízo de Paulo, né? Particularmente, eu tenho uma teoria de que aquela escolha que os 12 fizeram de Matias, lá em Atos dos Apóstolos, como o 12º apóstolo para substituir Judas Iscariotes, foi muito infeliz, né? Então, apesar do texto bíblico dizer que eles tinham orado e depois tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias, e aí falaram, não, se eles oraram, a resposta não podia ter sido outra, né? Deus não poderia ter levantado outra. A aula não é sobre isso, mas um dos argumentos que eu levanto é: quantas vezes a gente ora também com o coração completamente enganado, né? A gente ora a Deus, mas a gente ora a Deus para Deus fazer a nossa vontade, não é? A gente ora a Deus dando comando. Senhor, olha, na minha percepção, Jesus escolheu 12 apóstolos, então um morreu, a gente precisa colocar o outro. Essa foi a sugestão de Pedro naquela época, se você se lembra muito bem. E aí, depois que eles oram, eles tiram a sorte. Tirar a sorte era tipo tirar palitinho. Então, eles dividem os palitinhos entre 2, 3 ali, e Matias é escolhido. Na minha teoria, não quero que você concorde comigo, mas na minha hipótese, Deus já tinha escolhido o 12º apóstolo, aquele que substituiria Judas Iscariotes desde a eternidade, e esse 12º apóstolo era Paulo, mas a escolha de Pedro e dos 11 criaram uma celeuma, uma confusão enorme na vida do apóstolo. Durante todo o seu ministério, ele se vê obrigado a defender a sua condição de apóstolo, ele se vê obrigado a defender o seu chamado em diversos momentos das suas cartas, especialmente aqui agora em 2 Coríntios, você vê ele tendo que defender o seu evangelho diante dos seus opositores, ok? Então, na minha particular ideia, no meu fraco modo de pensar, eu acredito que Paulo seja esse 12º apóstolo que tenha sido escolhido pelo próprio Deus para substituir Judas, mas uma escolha infeliz dos homens. E até mais um argumento aí para a minha teoria é que até então o Espírito Santo ainda não havia descido, né, sobre os apóstolos. Eles fazem isso antes do Pentecostes, ok? Então, eles tiram as sortes e depois, então, o Espírito Santo vem. Porque tem uns que vão falar, não, mas eles oraram, eles já tinham o Espírito Santo de Deus. Não, ok? Mas, de novo, você não precisa concordar comigo, essa é só a minha teoria a esse respeito, ok? No que diz respeito à estrutura, a carta de 2 Coríntios, ela pode ser dividida em 3 sessões. A primeira sessão, para tratar dessa mudança de itinerário, então ela tratava sobre essa mudança de itinerário. A segunda sessão tratava da conclusão da arrecadação da oferta para os cristãos de Jerusalém.
E a terceira sessão, então, tratava dessa questão do apostolado de Paulo, da defesa do apostolado de Paulo. Percebe, então, que temas e estrutura estão intimamente relacionados aqui, né? A gente divide a carta basicamente em termos das temáticas abordadas pelo apóstolo, e isso justifica também aí a toda aquela celeuma no que diz respeito à mudança de itinerário, no que diz respeito à palavra de Paulo, aí que estava sendo confrontada pelos seus opositores. 2 Coríntios também tem 2 dos meus versículos favoritos na Bíblia. Um deles, 2 Coríntios capítulo 1, né, que diz que no versículo 8, no versículo 9, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo falando sobre um momento extremamente delicado que ele tinha vivido, um momento extremamente complicado que ele tinha vivido, que era o momento em que ele, por conta da perseguição, por conta das prisões, por conta das surras que ele levou, ele tinha perdido a esperança já na própria vida. E aí nesse momento ele faz essa declaração belíssima, né? Que às vezes Deus nos permite de fato perder a esperança na nossa própria vida, para que a gente não creia na gente mesmo, nas nossas próprias forças, nos nossos próprios recursos, mas no Deus que ressuscita mortos. Então, se Ele pode ressuscitar mortos, Ele pode também fazer diferente, Ele pode também trazer novo fôlego, nova vida para a nossa vida. Esse versículo eu acho fantástico, fantástico. E tem um outro versículo mais à frente, que é o versículo 19, que diz assim: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o seu sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Esse é outro versículo que eu particularmente amo, acho lindíssimo, que as promessas de Deus encontram em Cristo o seu sim, encontram em Cristo a sua convergência, o seu cumprimento, né? E então, se Deus, e isso para mim especificamente me faz lembrar que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, a promessa dele tem a natureza dele. Se Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa, a palavra dele também não muda. Aquilo que ele prometeu inexoravelmente vai se cumprir, e esse cumprimento tem em Cristo, né? O seu sim, tem em Cristo o seu amém. Eu acho até interessante, ele fala assim: por isso, por meio dele o amém. O que é o amém? É o assim seja, é o selo, é o carimbo de Deus. Não é à toa que quando a gente fala em nome de Jesus, amém, é o carimbo de Deus, o que nos dá acesso ao Pai, o que nos faz acessar o trono de Deus, são os méritos de Cristo. Então, por meio dele, o amém, o selo de Deus, o sangue do Cordeiro, legitima a nossa petição diante do Pai. Meus amigos, é isso por hoje. Hoje nossa aula é um pouquinho mais curta do que as demais, só para a gente ter a oportunidade de fechar então a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A gente já tinha falado da primeira. Essa é uma das cartas que a gente chama, dentro da classificação, de cartas soteriológicas do apóstolo. Na próxima aula, esteja atento aí, nós vamos entrar em outra parte do Corpus Paulino, e vai ser um prazer te ter lá com a gente,
Não se esqueça de mandar a sua dúvida, ou se você quiser receber o plano de curso, para icapital.edu@gmail.com. Um abraço e que Deus te abençoe.